Eu acho que não existe nesse caso esse limite nesse sentido, né? Pelo seguinte, é o que você falou. Mesmo que a gente não sabe o que os atores fazem na vida pessoal, do que eles falam, e pode ser que realmente isso pode acontecer mesmo, né? Vamos partir do pressuposto de que a gente acredita que sim, que duas pessoas envolvidas, por exemplo, relevantes, né, da política, possam se encontrar e eles podem querer falar sobre qualquer coisa menos sobre o trabalho. Sim, isso pode acontecer. Mas o fato é o seguinte, não é só sobre o que se fala, é sobre as imagens que você cria, é sobre uma desconfiança, é o que você falou. Não é, enfim, ninguém tá em questão sobre o que as pessoas fazem na vida privada. Só que acontece que quando você tem uma pessoa que ela tem uma vida pública, ela tem ciência de que ela precisa levar essa vida pública diferente das outras pessoas. Então, uma pessoa que tem uma vida pública, ou que ocupa um cargo público da dimensão do que a gente está falando, ministro da Suprema Corte, senador, etc., presidente, seja o que for, essas pessoas elas têm noção de que elas, de uma certa forma, abdicaram de certas normalidades que as pessoas comuns podem ter, como, por exemplo, encontrar, viajar, enfim, não é desse jeito, porque as pessoas elas estão ocupando, durante aquele período especificamente, um cargo específico. Então, eu acho que nesse caso, o que acontece? Isso era muito comum no Brasil e eu acho que a gente tem, inclusive por questões relacionadas até à atuação da imprensa, por maior transparência, a gente tem um processo de maior transparência mesmo na gestão pública, ou pelo menos deveria ter, e aí a gente vem à tona essas questões. Então eu acho que não é sobre só separar a vida pública da vida privada. E a gente fala muito, inclusive, de questões que são de amizade, mas às vezes você pode tomar uma decisão porque você não gosta de alguém, por inimizade, por exemplo, né? Então não é só sobre questões de amizade. Enfim, para resumir a história, eu acho que a gente tem uma questão que sim, a gente precisa de maior transparência e a gente precisa parar de normalizar certas práticas que até pouco tempo atrás a gente normalizava, como essa questão de carona, etc. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, estava num evento que era, enfim, envolvia gestão pública e as pessoas, enfim, eram diferentes atores e aí as pessoas foram almoçar. E aí, em um dado momento, uma pessoa representando uma instituição específica disse assim, pode deixar que eu pago o almoço. E me chamou bastante atenção que uma pessoa que tinha um cargo público disse assim, não, mas era um valor pequeno até para um almoço. A pessoa disse assim, não, eu não posso, a gente tem um código de ética, de conduta que eu não posso aceitar, mesmo que você esteja pagando para mim um refrigerante. A gente não pode aceitar isso. Então, ou seja, existir um código claro e que todo mundo possa compartilhar isso, senadores, enfim, cada área vai ter a sua, né? O executivo pode ter um código, o judiciário e o ministério o judiciário de uma certa maneira, mas ministros de Estado outra. Eu acho que é o caminho mais importante. A gente tem caminhado para isso no Brasil, porque a gente tem visto que isso é fundamental, porque o que está em questão não é só o que a gente imaginava, corrupção como sendo uma pessoa recebe dinheiro, valor monetário, mas muitas vezes ter proximidade com as pessoas enfim, e saber informações ou tráfico de influências, coisas assim, isso também é uma forma de corrupção. Então, o resumo da história, eu acho que no Brasil a gente tem que aperfeiçoar as maneiras como a gente lida com a nossa noção de corrupção, porque até 10 anos atrás a gente imaginava que a corrupção era alguém com uma mala cheia de dinheiro entregando uma mala para alguém. E não é isso. Muitas vezes envolve outras questões, por exemplo, que envolve questões de prazo, envolve questões até de ter informação privilegiada ou informação antes das outras pessoas. Isso também é uma forma de corrupção.